José Saramago. Nós somos muito mais da terra onde nascemos e onde fomos criados do que imaginamos. José de Sousa Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922 na Azinhaga do Ribatejo, freguesia da Gulgã, distrito de Santarém. A Azinhaga do Ribatejo é uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, a uns 100 km de Lisboa. Os seus pais chamavam-se José de Sousa e Maria da Piedade e eram camponeses. José de Sousa seria também o seu nome, mas quando o pai o foi registar, o funcionário do registro civil, por sua própria iniciativa, decidiu acrescentar Saramago, a alcunha pela qual a família do seu pai era conhecida na aldeia. Saramago é uma planta herbácea espontânea, cujas folhas naqueles tempos, em épocas de carência, serviam como alimento na cozinha dos mais pobres. Só aos 7 anos, quando teve de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que o seu nome completo era José de Sousa Saramago. Até aqui pensava que se chamava José de Sousa. Em 1924, o pai de José Saramago decidiu deixar o trabalho no campo e mudar-se com a família para Lisboa, procurando melhores condições de vida. Tornou-se polícia de segurança pública. Poucos meses depois de se ter instalado em Lisboa, morreu o seu irmão Francisco, com 4 anos, 2 anos mais velho do que José Saramago. Embora as condições em que viviam tivessem melhorado um pouco a mudança, nunca viveram com facilidades económicas. Viveram sempre em casas partilhadas com outras famílias. Só na idade dos 13, 14 anos, passaram a viver numa casa pequeníssima, mas só para eles. Também até esta idade e até atingir a maioridade, José Saramago viveu longos períodos na aldeia da Azinhaga com os seus avós maternos. Na escola primária foi sempre bom aluno. Na segunda classe já escrevia sem erros de ortografia e a terceira e quarta classes foram feitas em um só ano. Passou depois para o liceu, que frequentou durante 2 anos, com notas excelentes no primeiro e bastante menos boas no segundo, mas sempre estimado por colegas e professores. Entretanto, e devido às dificuldades económicas, passou a frequentar uma escola de ensino profissional. Durante 5 anos aprendeu o ofício de serralheiro mecânico. Terminado o curso, trabalhou durante cerca de 2 anos como serralheiro mecânico numa oficina de reparação de automóveis. Foi também nesta altura que começou a frequentar, no período noturno, a Biblioteca Pública do Palácio Galveias, em Lisboa. E foi nessa biblioteca, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o seu gosto pela literatura se desenvolveu e apurou. Em 1944 casou com Hilda Reis, uma datilógrafa que trabalhava nos caminhos de ferro. Nesta altura, José Saramago passara a trabalhar num organismo de segurança social como empregado administrativo. Em 1947 nasceu a sua única filha, Violante. Foi também neste ano que publicou o seu primeiro livro, um romance intitulado A Viúva, mas que por conveniências da editora veio a sair com o nome de Terra do Pecado. Escreveu ainda mais 3 livros, mas rapidamente percebeu que não lhe era permitido publicar aquilo que queria, então abandonou a escrita durante 19 anos. Por motivos políticos, ficou desempregado em 1949, mas graças à boa vontade de um antigo professor dos tempos da escola técnica, trabalhou na empresa em que ele era administrador. No final dos anos 50, passou a trabalhar numa editora, a Estúdios Cor, como responsável pela produção, regressando assim ao mundo das letras que tinha deixado alguns anos antes. Esta nova atividade permitiu-lhe conhecer e criar relações de amizade com alguns dos mais importantes escritores portugueses de então.
Para melhorar o orçamento familiar, mas também por gosto, começou a partir de 1955 a dedicar uma parte do tempo livre a trabalhos de tradução. Em 1964 morre o seu pai no Hospital dos Capuchos com 68 anos de idade. Outra ocupação paralela que ele desempenhou entre maio de 1967 e novembro de 1968 foi a de crítico literário. Entretanto, em 1966 publicara Os Poemas Possíveis, uma coletânea poética que marcou o seu regresso à literatura. Divorciou-se de Hilda Reis em 1970 e manteve uma relação com a escritora portuguesa Isabel de Nóbrega até 1986. Saiu da editora no final de 1971 e trabalhou durante os 2 anos seguintes no Diário de Lisboa. Em abril de 1975 passou a exercer as funções de diretor adjunto do Diário de Notícias, cargo que desempenhou apenas até novembro de 1975, quando foi demitido por motivos políticos. Mais uma vez sem emprego, tomou então a decisão de se dedicar inteiramente à literatura. Já era hora de saber aquilo que poderia realmente valer como escritor. No princípio de 1976, instalou-se por algumas semanas em Lavre, uma população rural da província do Alentejo, para poder documentar o seu projeto de escrever sobre os camponeses sem terra. E assim nasceu o romance Levantado do Chão. A mãe morre em 1982 com 81 anos. Em 1986 conheceu a jornalista espanhola Pilar del Rio. Casaram-se em 1988. Em consequência da censura exercida pelo governo português sobre o seu romance O Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi publicado em 1991, ele e a sua mulher Pilar, em fevereiro de 1993, mudaram-se para a sua residência na ilha de Lanzarote, no arquipélago das Canárias, e aí continuou a sua atividade de escrita. Em 1995 foi-lhe atribuído o Prémio Camões e em 1998 o Prémio Nobel da Literatura. Em consequência da atribuição do Prémio Nobel, a sua atividade pública aumentou bastante. Em 2001 publicou A Maior Flor do Mundo. É autor de mais de 40 obras, traduzidas em mais de 60 países e em mais de 30 línguas. No ano de 2007, criou-se em Lisboa uma fundação com o seu nome, Fundação José Saramago, que se localiza na Casa dos Bicos e que tem como diretora Pilar del Rio. A Fundação defende a divulgação da literatura contemporânea, a defesa e a exigência do cumprimento da Carta dos Direitos Humanos e as preocupações com o ambiente. Na Azinhaga existe uma delegação da Fundação de José Saramago, situada numa antiga escola primária, onde o visitante poderá encontrar a cama onde os avós de José Saramago dormiam e que menciona no discurso do Prémio Nobel. Também poderá ver a reconstrução de uma cozinha popular do início do século XX. No percurso da delegação estão diversas fotografias da família de José Saramago, do tempo de As Pequenas Memórias, que é o livro que está em destaque nesse espaço. Existe ainda uma biblioteca, uma livraria com livros de José Saramago em diversos idiomas, livros em português e de outros prémios Nobel e prémios José Saramago, livros infanto-juvenis e um auditório onde regularmente se realizam atividades culturais. E tal como dizia José Saramago, nós somos muito mais da terra onde nascemos e onde fomos criados do que imaginamos.